começar aqui a fundo mesmo a disciplina de fertilidades, né? Até agora foi só apresentação da disciplina, introduçãozinha aí, né, tal. Agora a gente vai começar a ver a disciplina de fertilidade mesmo. Nós vamos começar hoje com alguns conceitos sobre fertilidade do solo. O que seria esses conceitos de fertilidade do solo? Bom, fertilidade do solo como disciplina. O que a gente pode falar a respeito disso? Ó, que a disciplina de fertilidade do solo, ela é um ramo da ciência do solo que estuda a capacidade dos solos em suprir nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. Então, isso que é fertilidade. A fertilidade é uma ciência que estuda o que? A capacidade do solo em ter todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da planta. Tá? Então, o solo. O que a gente pode falar do solo? O solo. O que é solo, na verdade? O solo, a gente pode definir ele como um corpo natural. Ele é um corpo natural e com constituição mineral e orgânica diferente. Então, a constituição dele entre minerais e a parte dele orgânica é diferente. Ela não tem a mesma proporção. E os horizontes do solo, eles são de diferentes profundidades e conforme a gente vai vendo a profundidade do solo, a composição desse solo vai mudando também. Então, na superfície do solo, a minha porcentagem entre minerais e a parte orgânica tem uma certa proporção. Aprofundei no solo, fui lá, saí da camada ali de 5, 10 centímetros, a primeira camada do solo ali, então já mudou a proporção entre a parte mineral e a parte orgânica do solo. E o que quer dizer a morfologia, a constituição e as propriedades físicas e químicas biológicas do solo vão influenciar na profundidade e nessa composição do meu solo. Então, a constituição mineral e orgânica, deixa eu pegar o apontador laser aqui, que eu fico apontando para a tela, mas eu esqueço que ninguém está vendo. Aqui. Então, a constituição mineral e orgânica, mais a morfologia, as propriedades físicas químicas do solo, esses dois fatores vão influenciar nisso daqui, ó, na profundidade do meu solo e na composição dele. Formação do solo. Bom, o que eu posso falar da formação do solo? A formação do solo, ela obedece um ordenamento, tem uma ordem para a gente seguir na formação do solo. Tudo começa aí, o quê? Com o intemperismo agindo sobre uma rocha qualquer. Pensa aí uma pedra grande, uma pedra grandona. Então, o intemperismo agindo em cima dessa rocha vai fazer o quê? Vai me dar um material desagregado, ou meu material de origem do meu solo, né? E isso daqui vai me formar o que? O meu solo. E em cima do material desagregado e em cima do meu solo, eu vou ter o quê? Os fatores de formação do solo agindo em cima dos dois. Do material desagregado e da composição do meu solo. A composição dos nutrientes do meu solo. Portanto, se a composição das rochas é diferenciada, o que você pode me dizer disso, então? Pensando nesse slide aqui, dos fatores de formação, aqui sobre o temperismo em cima da rocha, que vai me dar um material desagregado, que vai me dar a origem do meu solo. Então, pensando nisso daqui, pensando que a composição das rochas é diferenciada, o que você pode me dizer a respeito do solo? Então, pensando nessa linha de raciocínio, o que você me diz disso? Você é meu único aluno presente na fertilidade do solo. Oi, professor. Então, o que você pode me dizer disso, então? Pensando aqui, ó. Uhum. Pode deixar o microfone aberto, não precisa desligar ele, não. Tá. Pensando aqui, ó. O intemperismo agindo em cima da minha rocha, Uhum. vai me dar um material desagregado, sim, né, que vai me dar o solo,
É a formação do solo. O solo é o quê? É rocha desagregada, é rocha que o intemperismo agiu em cima dela. Né? Decomposição do solo, da rocha, tem né? Tem os fatores de formação agindo em cima. Uhum. Então, pensando nisso aqui, a composição das rochas, então, é diferenciada. Portanto, se a composição das rochas é diferenciada, o que vai acontecer com o meu solo? Ele forma diferente em regiões diferentes, né? Exatamente. Então, se a composição das rochas é diferenciada, eu vou ter solos com diferentes teores de nutrientes, ou seja, solo com diferentes fertilidades naturais. Sim. Né? Uhum. Então, a evolução no estudo do desenvolvimento das plantas. O que levou ao estudo do desenvolvimento das plantas? Começou lá na pré-história. O que a gente tinha? A gente tinha o homem nômade. O homem que fazia o quê? Ele chegava num lugar, habitava aquele lugar, e a partir daí acabava o alimento naquele lugar, o que ele fazia? Perna para quem te quer. Vamos caçar um lugar que tem comida. Sim. Né? Homem nômade. Então, a partir daí começou-se aqui. Começou-se a alimentação, tinha que alimentação sem fixação própria. Não tinha fixação no local. Ficava andando. Mas que é ovelha. Então, a partir daí começou o quê? Fixação em áreas mais favoráveis ao desenvolvimento de flora e fauna. Então, começou o quê? O homem começou a ver o quê? Que se ele se fixasse em locais que era mais favorável ao desenvolvimento de plantas e de animais, era melhor, era mais interessante. Né? Então, o conceito de fertilidade do solo. O que vem a ser um solo fértil? O que você acha que é? Quando alguém chega para você e fala, aquele solo ali é fértil. Tudo que se planta, né, produz, né? Planta produz, certo? Mas se a gente não pensa só em produção, planta-se, produz-se com alta produtividade e qualidade. Sim. Sempre pensando na qualidade também. Então, o que? Um solo fértil é um solo que tem capacidade de suprir às plantas os nutrientes essenciais nas quantidades e proporções adequadas para o seu desenvolvimento. Por que proporções adequadas para o seu desenvolvimento? Porque se eu tenho a mais do que eu preciso, também não é legal. Tem fito. Lembra que se a gente aplicar muito adubo, que nem vai lá e aplica ureia, a riveria no teu pasto. O trem vai esturricar, vai virar, vai ficar que nem tá as pastagens que tá agora. Hoje eu fui para Ribeirão Preto, você vai olhando nas beiras de estrada assim, moço do céu, você não vê um fiapo verde. Tá tudo seco, tudo seco. Nossa. Então, visando o quê? Obter altas produtividades. E eu falei, mas não coloquei no slide, mas eu falei, e também o quê? Qualidade. Produção alta com qualidade alta. Então, o conceito de fertilidade do solo. A produtividade, ela depende do quê? De um conjunto de fatores de produção. Produtividade não é só ter solo fértil. Ela é um conjunto de fatores de produção. Primeiro deles, clima. Tem que ter clima favorável. Então chuva. Chuva reviria. Não, se chover demais também não vai para frente. Tem perria também. A planta. Por quê? Plantas diferentes, respostas diferentes, necessidades diferentes. Outras propriedades do solo. O que outras propriedades do solo? Física do solo. Por quê? Física do solo tem a ver o quê? Porosidade. Solo mais poroso, infiltra mais rápido, tem mais aeração. Solo menos poroso, tem menos ar entre as partículas do solo e a água infiltra mais lentamente. É fácil de acontecer erosão. Exemplo. Um solo com condições desfavoráveis ao crescimento radicular. Vamos pensa nisso daí, ó. Solo com condições desfavoráveis ao crescimento radicular. Solo compactado. Vamos pensar num solo compactado. Eu tenho um solo compactado, mas o solo, ó, teor de argila da hora, CTC alta, belezinha, nutriente tudo alto, filé. É só plantar que o trem vai. Certo eu dizer isso? Não, está compactado não, né?
Exatamente. Então, pouco produtivo, mesmo sendo fértil. Não adianta ter fertilidade. Se eu não tenho um solo, se eu tenho um solo compactado, desfavorável ao crescimento radicular, mesmo ele sendo fértil, não vai ser um solo produtivo. Não. Então, produtividade não é só fertilidade. Uhum. Conhecimentos básicos para a fertilidade do solo. Vamos lá, alguns conhecimentos básicos. Química. Primeira coisa, química. Eu nem coloquei no slide, mas devia ter colocado. Primeiro conhecimento básico para a fertilidade do solo, matemática. Uhum. Matemática. O cara não souber matemática, ele não consegue fazer uma recomendação de calcário. Começa daí. Então, primeiro tem que saber um pouquinho de matemática. Porque, ó, é difícil conta? As contas é difícil, professor? Não, não é difícil. Tudo regra de 3. Uhum. Tudo por regra de 3. Você consegue fazer numa boa. Mas tem que saber. Química. A gente tem que saber química. Por quê? Porque a química a gente tem que saber como que os nutrientes vão agir nas plantas, como que as plantas vão responder a esses nutrientes e a interpretar os sintomas que as plantas vai nos dar. Porque você pega um milho, você olha para o milho está meio amarelado, então ele não está aquele verde bonito, você já sabe o que é. Deficiência de nitrogênio, está faltando nitrogênio. Física, eu tenho que saber física também. Por quê? Eu tenho que saber da física do solo. Eu tenho que saber como que o meu solo responde. Eu tenho que saber a taxa de infiltração do meu solo. Eu tenho que saber se ali eu tenho mais areia, se eu tenho mais argila, se eu tenho mais silt. Tem que saber a física do meu solo, como é que é. Mineralogia, que foi o que eu acabei de falar, né? Acabei de falar, você tem que saber. Você tem que saber se tem mais areia, se tem mais silt, se tem mais argila. Tem que saber. Ou se você se perder em alguma coisa aí, pode interromper, viu? Tá bom. Pode interromper, dá um grito aí. Professor, para, pelo amor de Deus. Pode falar. Tá bom, pegando um lápis aqui. Biologia. Tem que saber da biologia. Por que eu tenho que saber biologia? Porque eu tenho que saber dos micro-organismos que estão ali presentes. Eu tenho que saber se ali tem nematóide. Eu tenho que saber se ali eu vou ter Rhizobium, Bradyrhizobium, para fazer uma fixação biológica no nitrogênio. Tem que saber se eu tenho bactérias ali para fazer a fixação. Ou se eu vou ter bactéria que vai me dar dor de cabeça. E a eficiência dos adubos minerais e orgânicos. Elas são influenciadas por reações de equilíbrio inorgânicos e por processos metabólicos de micro-organismos. Um exemplo clássico disso daqui. Um exemplo clássico. Que o meu adubo mineral, a eficiência dele, ela depende de um processo metabólico proporcionado por micro-organismos. Vamos lá, vamos ver se você tá bom. Se você prestou atenção nas suas aulas de microbiologia do solo. Vamos lá, vamos ver. Me dá um exemplo clássico que um adubo ele vai ter uma resposta muito boa se eu proporcionar para ele um processo metabólico aí proporcionado por micro-organismos. Professor, aí você me pegou, hein? Clássico. Tem a ver com leguminosa. Sei não, professor. Sabe não? Não. Fixação do nitrogênio. Fixação do Do nitrogênio por bactérias que estão presentes aí em plantas leguminosas, na soja, no feijão, na ervilhaca. O nitrogênio ele vai responder muito mais se eu fizer inoculação lá de Rhizobium, Bradyrhizobium, que são bactérias nitrificantes. Fixação do nitrogênio. E o manejo adequado da fertilidade do solo, para mim fazer um manejo adequado, eu tenho que ter o quê? Algumas noções necessárias, algumas noçõezinhas para a gente fazer, certo? Fisiologia vegetal. Eu sempre tinha um professor na faculdade que ele falava pra gente que o cara que ele sabe, que ele manja de fisiologia vegetal, ele vai ser um agrônomo fora dos cabos. Vai ser um agrônomo fora dos cabos. Porque se você entende a planta, entende o funcionamento da planta com bastante maestria, você consegue fazer qualquer coisa.
Porque planta não fala. Ela não sabe te falar. Ô, tô precisando comer potássio, tô precisando comer fósforo. Ih, rapaz, tô doente, preciso passar veneno aqui, ó, tô doente. Planta não fala. Então, se o cara sabe a fisiologia, ele sabe interpretar certinho os sintomas que a planta, o que ela tá querendo te dizer, ele consegue adubar certo, passar veneno certo, o cara consegue ser o bambambam dos agrônomos. Não é meu caso, eu não sou muito bom em fisiologia. Por isso que eu fui para mecanização agrícola. Eu gosto mais de máquina, gosto mais de trator. Fitotecnia. Quando você é hábil em fitotecnia, o que é a arte de ter técnicas relacionadas a plantas, né? Já diz aqui, tecnia, técnicas, fito, planta. Então, é a arte de você ter técnicas aí para manusear as plantas. Estatística. Por quê? Professor, sacanagem, professor. O senhor tá querendo foder comigo, professor. Estatística, tem que saber estatística? Tem que saber estatística. Porque se você pega uma tabela de um trabalho, eu quero saber a resposta de produção do milho na aplicação de nitrogênio. Aí você vai lá e pega uma tabela. Aí você tem lá um comparativo e você tem uma análise estatística daquele comparativo. Aí você vê lá, diferentes doses de nitrogênio, né, para uma espécie tal de milho. Aí você olha lá, que o milho respondeu de um jeito, numa dose de 250 kg por hectare, respondeu de outro jeito, numa dose de 300 kg por hectare, e uma outra dose de outro jeito, a 350 kg por hectare, por exemplo. Aí você vai lá e olha. Aí está lá no trabalho. Estatisticamente, podemos visualizar que entre as doses de nitrogênio não houve diferença estatística entre na produção nessas diferentes doses de nitrogênio. Aí você fala assim, aí você olha lá e teve lá. O milho produziu 40 sacas por hectare com tanto, 45 com outro tanto e 50 com outro tanto. A dose mais alta. O milho ele produziu mais. Ele produziu mais. Mas, estatisticamente, não produziu. A estatística falou pra gente que essas três produções são iguais. Então, independente da dose de nitrogênio que eu estou aplicando, a produção foi a mesma, estatisticamente falando. Então, a partir desse ponto, a gente tem que pegar e visualizar o quê? O preço que eu vou gastar, o valor que eu vou gastar aplicando mais nitrogênio, por essa diferença lá, que começou em 40 sacas por hectare e foi até 50, essas 10 sacas vão pagar o que eu vou gastar a mais de adubo? Porque estatisticamente o número é igual. Então, por isso que tem que entender de estatística, tem que ter essas... O cara, quando é agrônomo, o cara tem que viajar. Um pouquinho o cara tem que viajar mesmo. Tem que viajar e visualizar a coisa de vários ângulos. Sim. E economia. Como eu disse, o exemplo que eu acabei de dar agora, tem que saber de economia. Se o cara não manjar de economia, ele tá descalço. Vamos lá, conhecimentos de fertilidade. O que os conhecimentos de fertilidade vai possibilitar para mim? Vai possibilitar o quê? A identificação e a quantificação dos nutrientes essenciais. Então, vai me possibilitar eu identificar o que está faltando e quanto que eu tenho que colocar lá. E a determinação correta das épocas, quantidades e formas mais adequadas para mim suprir esses nutrientes. Porque, por exemplo, aplicar nitrogênio nessa época agora, você vai jogar dinheiro fora. Se você não tiver sistema de irrigação, você vai jogar dinheiro fora. Porque todo nitrogênio que você jogar na terra, principalmente ureia, que é extremamente volátil, ele vai volatilizar tudo. Você vai perder todinho esse nitrogênio. Vai aproveitar muito pouco dele. Então, se você não tiver um sistema de irrigação, agora nitrogênio você esquece. Por isso não chove. Se não chove, pode esquecer, não vai dissolver os grãos de ureia. Então, por isso que os conhecimentos me levam aqui a determinar a melhor época e a quantidade e a forma mais adequada para mim aplicar. Por exemplo, eu poderia falar o que, dependendo da minha cultura que eu estou trabalhando,
Talvez eu possa aplicar o nitrogênio, sim. Posso aplicar em forma de fertirrigação, Sim. né? Então, vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Evolução da área, produção e o rendimento dos grãos no Brasil. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente pode olhar o quê? Vamos olhar aqui. Produção. Olha a produção. Em 1990, olha a produção quanto que era aqui, ó, em milhões de hectares ou toneladas, né? Então, aqui, ó, produtividade, ó, tonelada por hectare, ó. Produzia mais ou menos aqui, 1 tonelada por hectare de grãos. Né? Aí, se a gente pegar aqui, ó, 2018, ó, vamos pegar aqui 2018, ó. Subiu para 3, um Subiu pouco mais de 3, né? Um pouco mais de 3 toneladas por hectare. Vamos pôr 3 para ficar mais fácil para a gente trabalhar. 3 toneladas por hectare eu estava produzindo. Então, aqui, ó, em 18, 10, 28 anos, 28 anos, eu tripliquei a minha produção. E aqui, ó, vamos ver aqui, ó, produtividade, ó. A produtividade também, olha aqui, ó, saiu de 100 e foi aqui para a média aqui, ó, 250. Minha produtividade, né? Agora vamos aqui, ó, a área. Olha a área. Olha aqui a área. Mesmo. A área que a gente tem plantada foi praticamente a mesma, quase não mudou. Então, o que a gente consegue? O que você pode? O que você me diz? Se fosse uma questão da prova, eu desse a questão da prova, mandasse esse gráfico lá na prova e falava assim, ó, analisando o gráfico aí, o que você conclui desse gráfico? Com o tempo, a adubação, né, foi melhorando a produção, né? O pessoal sabendo utilizar ela, né? Não, tá muito simples. Não, faz uma respostinha completa. Respostinha completa. Não, você tá formando você tá formando engenheiro, parceiro. Você tá formando engenheiro. Você tem que ter aí, ó, vamos dar a respostinha completa. Pensa que é o Eusébio dando aula, filho. Se dá uma resposta dessa pro Eusébio, ele vai comer você. Uma respostinha completa. Vamos lá, pensa. Reformula ela. Fala de novo. Vamos lá. Pensa, ó. Olha tudo. Olha as 3 linhas. Sim. Olha as 3 linhas do gráfico. O que você pode me dizer desse gráfico? Então, com o decorrer do tempo, né, a área plantada continuou a mesma, né? Porém, a gente teve uma alta maior na sua produtividade, né? E a sua produção triplicou com o decorrer dos anos, né? Exatamente, ó. É isso que eu queria escutar, ó. Exatamente, ó. Então, o que a gente conclui aqui, ó? A área plantada manteve-se praticamente a mesma. Sim. Porém, a produção aumentou muito. Então, isso quer dizer o quê? Que cada vez mais, olha lá, num decorrer aí de 18 e 28 anos, ó, eu tive que produzir muito mais, aqui, ó, no caso aqui, ó, 3 vezes mais, pensando aqui na produção, em uma área da mesma quantidade. Numa mesma área. Então eu plantava, vamos supor que eu estava plantando 10 hectares de milho em 1990. E eu estava produzindo 1 tonelada por hectare de milho. Sim. Agora, em 2018, eu estou plantando os mesmos 10 hectares, só que eu tô colhendo 3 vezes mais. Então eu tive que produzir 3 vezes mais na mesma área. Sim. Né? Só para fazer uma analogia do negócio aí, como que a missão do agrônomo é complicado, não é fácil não. Tem que arrancar aí, fio, ó, a água uma caixa d'água na goteira. Sim. E só uma dúvida, professor. Pode falar. Que nem, aí a exigência do solo, né? Que nem a gente tem a mesma área, sim, porém a gente aumentou a adubação, né? Certo? Tá produzindo mais. E como é que fica a parte de correção, essas coisas de solo, professor? Boa, excelente você perguntar. Porque, ó, como eu tô exigindo cada vez mais do solo, então eu tenho que trabalhar cada vez mais nele de maneira o quê? De maneira, como é que eu posso dizer, conservadora. Aquela produção tem que ser conservacionista. Eu tenho que produzir de um meio a degradar o mínimo possível o solo. Por isso que o que hoje plantio direto é uma realidade. Sim. Uma realidade para todos. Está presente aí hoje todo mundo que trabalha na lavoura faz plantio direto. A salve aí pela cana-de-açúcar, que ainda é muito complicado fazer plantio direto, mas já está caminhando para esse lado também. Sim. Então, por quê?
plantio direto, eu vou trafegar muito menos em cima da área, vai diminuir muito a minha compactação do solo. Vou conservar muito a matéria orgânica, porque eu vou deixar a palha em cima do solo, e essa palha vai me fazer o quê? Vai me retornar nutriente, vai tornar matéria orgânica para o meu solo, e vai ajudar a conservar a umidade, diminuir a temperatura do solo. Isso. Quando chove, a água não bate diretamente no solo, ela bate primeiro na palha, então já faz o quê? Porque a gota d'água também Quebra partícula. ela é intemperismo. Ela também vai desagregando as partículas do solo. Então, eu tendo palha lá, amortece essa gota d'água e faz com que conserve o solo cada vez mais. Então, além da adubação, eu tenho que também pensar na conservação do solo. Conservar a física do solo também, que é extremamente importante. Sim. Então, segundo dados da FAO, o que é a FAO? É a Food and Agriculture Organization, que é a Organização de Agricultura e Alimentos das Nações Unidas. Cada tonelada de fertilizante mineral aplicado em 1 hectare, de acordo com os princípios que permitam a sua máxima eficiência, lembra que eu estou pensando aqui, ó, máxima eficiência do meu fertilizante, equivale à produção de 4 novos hectares sem adubação. Então, isso é o que a FAO fala. Vamos entender o que a FAO falou pra gente, ó. Que se eu aplicar uma tonelada de um fertilizante mineral em 1 hectare, eu vou produzir nesse hectare equivalente a 4 hectares. Então, isso que a FAO fala pra gente. Então, aqui, ó, pensando que na máxima eficiência do meu fertilizante. É possível fazer isso aqui? Não sei. Não sei. Nunca fiz o teste. Plantar 4 hectares sem adubo e plantar 1 hectare adubando com força. Mas a FAO fala isso daí pra gente. Conceito. Vamos lá, conceito. Vamos começar nos conceitos nossos, então. Solo fértil é aquele que fornece à planta todos os elementos essenciais em quantidades e proporções adequadas durante todo o desenvolvimento e está livre de materiais tóxicos ou qualquer outro impedimento ao desenvolvimento da planta. Então essa aqui, ó, a gente lá no comecinho, a gente falou, né, o que era, quando eu falava que um solo era fértil, o que eu estava querendo dizer quando eu falava isso, né? Então aqui está só de maneira mais completa. É o que é um solo fértil. Que essa parte aqui eu já tinha falado, né? Que proporciona aí os nutrientes em quantidades e proporções adequadas, tal. Só que isso aqui eu não tinha comentado ainda, ó, que tem que estar livre de materiais tóxicos. Ou, no caso aí, livre, tem que deixar a planta desenvolver sistema radicular, então aí entra a questão de compactação e tudo mais. Conceito. O que é fertilidade natural? O que vem a ser a fertilidade natural do solo? O que você acha que é fertilidade natural? Seria fertilidade natural. Seria a parte de matéria orgânica? Ou não? Sim. É a matéria orgânica do solo. Tem a ver com a matéria orgânica que está lá no solo. Sim, com certeza. Mas não é bem isso aí. Tenta, vamos lá. Fumacia a cabeça aí. Tenta uma outra abordagem. Fertilidade natural. Pensa aí, fertilidade natural. Vamos pensar assim, ó. Quando você fala assim, ó, pensa assim, ó, eu sou um amante natural. Sou um amante natural. O que quer dizer quando fala assim, que eu sou um amante natural? Eu nasci com o dom, amigo. Eu nasci com o dom de ser o cara que faz o negócio bem feito. Um amante natural. Então, fertilidade natural é a fertilidade do solo antes do seu manejo. O solo nasceu já, ele já foi, vamos dizer assim, nasceu, né, entre aspas. Ele nasceu, então, solo antes do seu manejo e antes da sua utilização pelo homem. Então, é a fertilidade que ele tem. Ele já está lá. Pensa numa floresta,
não foi explorada ainda comercialmente, né? Então ela tem a fertilidade natural dela, que já está com ela. Veio da sua o quê? Veio da pedogênese dela, né? Sim. Fertilidade atual. O que seria a fertilidade atual? Fertilidade atual hoje seria com adubação, não é? A produção nossa. Sim, olha lá. É o jeito que é a fertilidade do solo após receber as práticas de manejo. Então, dá a ideia de fertilidade de um solo já trabalhado. Então, é a fertilidade do solo do jeito que a gente deixa ela. Sim. Do jeito que a gente, com as práticas de manejo nossa e tal. Então, os fatores que afetam a fertilidade do solo. O que você acha que pode afetar a fertilidade do solo? O clima. Clima afeta a fertilidade. Erosão, né? Erosão. Também. O tipo de solo também. Bastante coisa que influencia mesmo. O tipo de solo, sim, material de origem do solo, porque vai influenciar na minha fertilidade, na fertilidade natural do solo. Mas vamos lá, ó. Material de origem, olha lá, é o primeiro item que eu coloquei, o material de origem. Porque lembra que lá no começo da aula que eu falei, solos que vieram de rochas diferentes, né, vão ter fertilidades diferentes. Sim. Textura do solo vai influenciar na minha fertilidade. pH, principalmente o pH, né? Porque solo com pH baixo faz com que os nutrientes fiquem disponíveis aí para as plantas. Sim, solo ácido. Isso. A estrutura do solo, a temperatura, porque a temperatura vai influenciar na velocidade das reações. Aí tá o porquê de ter que entender de química para trabalhar com fertilidade. A matéria orgânica, como você mesmo disse, né, no slide anterior, que a matéria orgânica influencia na fertilidade. A atividade microbiana, porque totalmente relacionado, né? A atividade microbiana tem a ver com decomposição da matéria orgânica. Então, totalmente influencia na fertilidade. A CTC, sem dúvida alguma, né? CTC pra gente é vamos dizer assim, é o ponto-chave da interpretação da fertilidade do solo, né? CTC baixa, solo fraco. CTC alta, solo bom, fértil. E as formas de manejo. Como eu mesmo disse, né? Que você pega o plantio direto, é uma prática conservacionista e rotação, né? Muito melhor rotação de culturas, né? Então, tudo isso influencia na fertilidade do nosso solo. Bom, disponibilidade de nutrientes. Considera-se um nutriente disponível. Como que eu posso falar assim? Esse nutriente está disponível para a planta. São os nutrientes que o quê? Eles estão na solução do solo. Esse nutriente, quando ele está na solução do solo, ele está disponível para a planta. Mas o nutriente que está na fase sólida do solo. Por quê? A fase sólida, quando a planta, então se ele está aqui na solução, ele está disponível, a planta absorveu esse nutriente, o nutriente que está na fase sólida, ele vai lá para suprir esse nutriente da solução que a planta usou. Tá? Então tá aqui, ó lá, ó. Fase sólida do solo, os nutrientes aqui todos absorvidos nos nossos coloides do solo, né? E aqui os nutrientes da solução do solo. Então, a planta utilizou, o nutriente que está aqui na fase sólida, ele tem que vir para a solução. Porque se aí acontece o quê? Ó, quando o alumínio está aqui, ó, presente no solo, o que vai acontecer? O alumínio vai começar a tomar conta aqui da bagaça. Não vai deixar os nutrientes da fase sólida vir para cá. Aí vai acontecer o quê? Solo pobre, infértil. Para não ter nutriente mais. Dor de cabeça. Então vamos lá. Ó. Quando a gente pensa um solo, vamos pensar assim, que eu tivesse um solo perfeito. Tem um solo perfeito. Ele tá distribuído certinho, todas as proporções tá filé. O negócio tá top. Ele tem que ter de 15 a 20% tem que ser de ar. Tem que ser ar presente nesse solo.
5% aqui, ó, uma fatiazinha pequena aqui, ó, 5% orgânica. de matéria orgânica. Inclusive eu escrevi errado, era para ter M orgânica aqui, eu coloquei só orgânica. Erro de digitação, importância. Tem que ser matéria orgânica. 45% do solo são minerais. 45% dele é mineral. E de 30 a 35% é água. Então, esse aqui é a distribuição dos nutrientes no solo. Um solo perfeito, ele teria essa Posição. forma. 5% de matéria orgânica é muito difícil. Mas é muito difícil mesmo. Olha, eu falar pra você que só, assim, seria solo, um organossolo, solo de horta, que é puro esterco, que seria, assim, seria próximo disso daqui, mas ainda seria muito difícil. É muito difícil. 5% de matéria orgânica. Quando você pegar uma análise de solo na mão, que você pegar lá um solo com 1,5%, 2% de matéria orgânica, amigo, esse solo é top. Já significa que esse solo é muito bom. Muito bom mesmo. Então, ó, fase sólida. O que é a fase sólida do solo, então? Porque aqui no slide anterior, né, eu falei aqui de fase sólida e fase líquida. Mas o que é a fase sólida do solo? Fase sólida é o seguinte, são os minerais do solo, aqui, ó, é a fatia mineral aqui, mais a parte orgânica. Então aqui, ó, se eu pegar aqui ó, os minerais e a parte orgânica, é a fase sólida. Então, ou seja, 50% do solo. Então, 50% do solo é fase sólida. A fase gasosa, como já diz, né? Fase gasosa são minerais também. Fase gasosa são minerais. Fase líquida é a água. Aqui a água. E minerais e compostos orgânicos que estão dissolvidos. Então pode ser que pegue aqui uma parte aqui dos minerais. Mas deixa eu só confirmar agora. Eu acho que eu digitei errado. Fase gasosa minerais? Tá esquisito isso aí. Deixa eu só confirmar aqui no livro. Fase. Aqui. Olha, cagada mesmo. Não é. Minerais, a fase gasosa é ar. É ar. Eu fiz um erro de digitação aqui, ó. Eu vou até... Deixa eu dar um S aqui, ó. Eu vou até corrigir. Depois eu vou remandar esse material aqui para vocês. Tá bom. Tá lá na Você tá colocando lá no aluno online lá? Sim, tá lá. Não, tá na UCS. Tá. Tá tudo lá na UCS, lá na plataforma. Mas eu vou mandar no e-mail da turma de vocês também. Esse e-mail não tem nem acesso, desde quando eu entrei, né? E coloco também no menu do aluno. Coloco lá no menu do aluno também. Então, tá aí as fases explicadinhas, as fases do solo. Fase sólida, a fase gasosa e a fase líquida. Tá? Nutriente. O que é um nutriente? O nutriente, ó, nada mais que... Cadê o meu laser? Aqui. Ele é um elemento essencial ou benéfico para o crescimento e produção dos vegetais. Então, isso é um nutriente. É um elemento essencial ou ele é bom. Ele é bom para os vegetais. Agora, essencialidade. Essencialidade. Quando eu digo assim, ó, elemento essencial, o que torna um elemento essencial? Não pode faltar? Um elemento que ele tem que estar ali presente. É isso aí. É um elemento que tem que estar ali presente. Sem ele, a planta não vai para frente. Tá? Então, critérios da essencialidade. O que são os critérios? Ó, que a ausência desse elemento impede o ciclo completo do vegetal. Então, se eu não tiver aquele elemento, a planta não vai chegar no final do ciclo.
e a deficiência específica, que só o fornecimento pode prevenir aquele sintoma na planta. Então, isso é uma outra coisa que torna esse elemento essencial. E se tiver demais desse elemento, também não se torna prejudicial? Pode ser que sim, pode ser que não. Então tem os dois lados da moeda. Pode ser que se torne prejudicial e pode ser que não seja prejudicial. Por um exemplo, ainda bem, vem na cabeça agora, um exemplo bom disso aí é o manganês. Micronutriente, manganês. Sim. O manganês, se tiver ele, é bom. A planta é benéfico para a planta. Só que se tiver demais, o manganês é tóxico. Ele se torna tóxico igual ao alumínio. Entendi. Então, mas aqui, falando que o elemento ser essencial, que é uma outra coisa, que deficiência específica, que só se eu fornecer aquele elemento vai prevenir o sintoma. É uma coisa clássica desse daí também. O zinco nos citros. Se você pegar pé de laranja, às vezes o pé de laranja, você olha na folha dele, ele tá cheio de pintinha amarelinha. Um monte de pintinha amarelinha. Confunde muito até com aquela doença, a cloriose variegada dos citros, que é a CVC, o amarelinho dos citros. Então, se você pega esse monte de pintinho, pode ser deficiência de zinco. Aí, só se você fornecer, só se você fazer uma aplicação de zinco, que vai parar com essas manchinhas amarelas. Então, é um elemento, ele é essencial para não dar esse problema. Tudo bem que é uma deficiência, assim, ela precisa de muito pouquinho, mas quando falta, acontece. Sim, prejudica, né? Exatamente. E outra coisa aqui, o elemento é constituinte essencial de um composto usado pelo vegetal, que pode ser um exemplo clássico aqui no caso do zinco nos citros, né? Que ele é um composto que vai me causar uma clorose aí na folha da planta. Nutrientes. Então vamos lá. Elementos essenciais: carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses aí são os primeiros. Essenciais. No entanto, carbono é sinônimo de vida, né? Toda vida é baseada em carbono, né? Hidrogênio faz parte de diversas reações no corpo da planta e tudo. Oxigênio, sinônimo de vida também. Se não tem, não vive. Planta sem oxigênio não vai. E outros nutrientes, que aí já faz parte da composição de células, de processos metabólicos e por aí vai, né? Cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. O NPK é clássico, né? NPK, eu falo que esses aqui são os top. É o cálcio, esses são os macro, né? Os macronutrientes da planta. Exatamente. Né? Eu falo que esses aqui, ó, cálcio, magnésio, potássio e fósforo é os mais bambambam. É os mais bambambam. E os micro também. São elementos essenciais também. Boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco e silício. Silício faz parte da membrana celular. O silício está muito presente na membrana celular. Então, parede celular mais espessa, tal, essas coisas, é tudo. O silício é muito benéfico para isso. Muito benéfico. E todos esses elementos aqui, nas proporções corretas, né, são benéficos ao desenvolvimento das plantas. Bom, por hoje era isso daí que eu tinha para passar para o senhor.